Oi, pessoas, tudo bem? Vamos lá para nossa segunda leitura do livro Outsider. Antes de começar, na verdade, vou dar uma breve recapitulada no que aconteceu na leitura anterior. A gente tem o garoto Frank Pearson, que ele foi assassinado, e a principal suspeita do crime era o treinador dele de beisebol, que é o Terry. Inclusive, o Terry foi preso na leitura anterior. E algumas coisas assim que aconteceram, teve alguns depoimentos que foi, por exemplo, da Arlene, que ela comentou, né, que viu o Terry com o Frank mais ou menos às 15 horas no mercado, né? E em seguida teve o Jonathan Ritz, que afirmou que encontrou o corpo. Pelo que eu entendi, ele comentou que foi antes das 18. Só que eu não entendi se foi ele saiu de casa antes das 18 pra passear com o cachorro dele, e aí, encontrou o corpo. Ou se, na hora que ele encontrou o corpo já tinha passado das 18, ou se de fato antes das 18 ele já tinha encontrado o corpo. Porque depois tem a Juni Morris, que afirma que entre 18 e 18 e meia, né, entre 6 e 6 e meia da noite, ela encontrou com o Terry e ele tava coberto de sangue, né? Então eu fico pensando, se o Jonathan encontrou o corpo antes das 18 e aí vem a Juni e encontrou o Terry por volta de 18h15, né? Depois das 18, quando ela encontrou o Terry, será que já não ia estar cheio de policial, já iam estar separando a área, não ia ter dado tempo do Terry ter ido embora, sabe? Isso ficou estranho. Mas já me prolonguei demais, vamos lá para seguir com a leitura. Capítulo 8, página 34. Depoimento do Sr. Carlton Scowcroft. Isso. 12 de julho, 21h30, interrogado pelo detetive Ralph Anderson. Isso vai demorar, detetive, porque eu costumo ir para a cama cedo. Trabalho na manutenção da ferrovia e se não bater o ponto às 7, eu tô ferrado. Eu vou ser o mais rápido que puder, Sr. Scowcroft, mas o assunto é sério. Eu sei. Eu vou ajudar o quanto puder, mas é que não tenho muito para contar e quero ir para casa. Só não sei se eu vou dormir bem. Não venho essa delegacia desde uma festa de bebedeira quando eu tinha 17 anos. Charles Bolton era o delegado da época. Nossos pais tiraram a gente daqui, mas fiquei de castigo o verão inteiro. Bom, nós agradecemos a sua presença. Me conte onde você estava às 7 horas da noite de 10 de julho, que foi o dia do crime, né? Como eu falei para a garota da recepção quando eu cheguei, eu estava no Shorts Pub e vi aquela van branca e o cara que é o treinador de beisebol e de futebol americano de Westside. Não me lembro do nome dele, mas a foto do sujeito sai no jornal toda hora porque ele está com um time bom na Liga da Cidade este ano. O jornal disse que pode até ganhar o campeonato Moreland é o nome dele, certo? Ele estava todo sujo de sangue. Como foi que você viu ele? Bom, tenho uma rotina quando saio do trabalho, porque não tenho esposa esperando em casa e não sou nenhum chefe de cozinha, sabe como é que é? Às vezes, às segundas e quartas, eu vou ao Flint City Dinner. Às sextas, vou ao Bonanza Steakhouse. E às terças e quintas, eu vou aos Shorts para comer um prato de costela com cerveja. Naquela terça, eu cheguei aos Shorts, vamos dizer, umas 6h15. O garoto já estava morto, tinha tempo, não é? Então isso aqui afirma um ponto. 6h15, o garoto já estava morto. Então, de fato, o Jonathan achou o corpo antes das 6. Ou no máximo entre 6 e 6h15. Tá. Então a menina viu o cara saindo do supermercado entre 6h15, mais ou menos, né? Que foi entre 6 e 6h30, então deve ter sido umas 6h15. Tá. Mas por volta das 7 você estava nos fundos, certo? Atrás do Shorts Pub. O Anderson perguntou ao detetive. Eu e Hilly Frank. Eu encontrei ele lá e nós dois comemos juntos. A parte de trás é onde as pessoas vão para fumar. É só descer o corredor entre os banheiros e sair pela porta dos fundos. Tem um balde de cinzas e tudo. A gente comeu. Eu, a costela, ele e o macarrão com queijo. E pedimos sobremesa. Depois saímos para os fundos para fumar um cigarro antes da comida chegar. Enquanto estávamos lá, fumando,
uma van branca suja parou. Tinha placa de Nova York. Me lembro disso. Estacionou ao lado de um sedã Subaru. Acho que era um Subaru, pelo menos. E o cara saiu. Moreland, ou seja lá qual for o nome dele. Um ponto. Aqui ele falou que a placa era de Nova York. E eu lembro que alguém falou que viu a placa da van e falou que não era local, que era uma placa possivelmente de tal lugar. Eu não vou achar aqui, mas daqui a pouco eu faço uma pausa e no final da leitura aqui eu digo. O detetive Anderson disse: o que ele estava vestindo? Bom, não tenho certeza quanto à calça. Healy talvez lembre. Talvez fosse uma calça caqui, mas a camiseta era branca. E eu me lembro disso porque tinha sangue por toda a parte da frente. Bastante sangue. Não muito na calça, só uns respingos. Tinha sangue no rosto dele também. Embaixo do nariz, em volta da boca, no queixo. Cara, ele estava nojento. Então Healy, que acho que tinha tomado umas cervejas antes de eu chegar, apesar de eu só ter tomado uma, disse: como o outro cara ficou, treinador T? Ele chamou o homem de treinador T, que é o apelido do Terry, né? Chamou. E o treinador riu e disse: não tinha outro cara, alguma coisa estourou dentro do meu nariz, que jorrou como um geister, não sei o que é isso. Tem algum atendimento médico por aqui? E você achou que ele queria dizer um estabelecimento como Medino ou o que quer? O Ellison perguntou. Aí o Scorpion respondeu: era o que o homem queria dizer, sim, porque queria ver se precisava fazer uma cauterização no nariz. Parece doloroso, né? Ele falou que já tinha acontecido uma vez. Eu mandei ele descer a Burfield por 1,5 km, virar à esquerda no segundo sinal, que aí ele veria uma placa. Sabe, aquele outdoor perto do Coney Ford. Sabe aquele outdoor perto do Coney Ford? Diz quanto tempo você vai ter que esperar e tudo. Ele perguntou se eu podia deixar a van naquele estacionamento pequeno atrás do pub, que não era para cliente, como diz a placa nos fundos do prédio, e sim para empregados. E eu disse: o estacionamento não é meu, mas se você não demorar muito, não deve dar problema. Ele respondeu que deixaria as chaves no porta-copos dentro do carro, caso alguém precisasse mudar a van de lugar. E nós dois achamos estranho, considerando os tempos atuais. Healy falou: é uma boa forma de fazer com que a van seja roubada. Treinador T. Mas ele repetiu que não demoraria e que alguém podia precisar mudar o carro de lugar. Sabe o que eu acho? Acho que talvez ele quisesse que alguém roubasse a van. Talvez até eu ou Healy. Você acha que pode ser, detetive? O que aconteceu depois? Ele entrou naquele Subaru verde e foi embora. O que também achei estranho. O que é de estranho nisso? Ele perguntou se podia deixar a van ali por um tempinho, como se achasse que poderia ser rebocada, sei lá. Mas o carro dele ficou lá o tempo todo, em segurança. É estranho, né? Senhor Schoolcraft, vou colocar 6 fotos de 6 homens diferentes na sua frente. E quero que escolha o homem que viu atrás do Charles. Todos são parecidos, então leve o tempo que precisar. Pode fazer isso pra mim? Claro, mas não preciso levar tempo nenhum. É este bem aqui, Moreland. Ou seja lá qual é o nome dele. Posso ir pra casa agora? Eu fui dar uma olhadinha aqui sobre essa questão das placas. E tá, então a história se passa em Oklahoma e lá as placas são azuis. E a placa que uma mulher comentou, que eu falei que era até da leitura anterior, ela comentou que viu que a placa era laranja. E por isso que o cara tá falando agora que a placa da van era de Nova York, porque justamente a placa era laranja e não azul como em Oklahoma. Outra coisa que eu achei estranho foi que o Terry, né, ele, pelo que eu entendi, ele mora em Oklahoma, ele é de Oklahoma e treina a galera lá de Oklahoma, os esportes lá e tal. Então, como que ele não saberia onde que é o hospital? Por que ele teve que perguntar do pessoal no bar, sabe? Isso aí tá meio estranho. Capítulo 9, página 37. Ninguém no carro disse mais nada até eles entrarem no estacionamento da delegacia e estacionarem em uma das vagas marcadas com uma placa que dizia apenas veículos oficiais. Ralph se virou a fim de olhar para o homem que treinara o seu filho. O boné do Dragons de Terry Maitland fora virado um pouco para o lado, então o sujeito parecia um pouco um gangster.
A camiseta de Dragons tinha saído de dentro da calça de um dos lados, e o rosto dele estava coberto de suor. Naquele momento, ele parecia culpado como o diabo, exceto talvez pelos olhos, que se encontraram direto com os de Ralph. Estavam bem abertos e silenciosamente acusadores. Ralph tinha uma pergunta que não podia esperar. Por que ele, Terry? Por que Frank Peterson? Ele estava no time de Lions da Liga Infantil este ano? Você estava de olho nele? Ou foi só um crime de oportunidade? Terry abriu a boca para repetir que não tinha nada a ver com aquilo. Mas do que adiantaria? Ralph não ouviria, pelo menos ainda não. Nenhum deles ouviria. Era melhor esperar. Era difícil, mas talvez poupasse tempo no fim. Pode falar, disse Ralph. Ele falou com voz suave, como se fosse uma conversa casual. Então ele falou assim, pode falar. Você queria falar antes, então fale, me conte, me faça entender. Aqui, antes mesmo de sairmos do carro. Acho que eu vou esperar meu advogado, disse Terry. Se você for inocente, falou Yates, não vai precisar de um. Bote um ponto final nisso se puder. Nós até damos uma carona de volta para sua casa. Mano, isso aí é mentira total. Ainda encarando os olhos de Ralph Anderson, Terry falou quase baixo demais para ser ouvido. O procedimento está errado. Você nem verificou onde eu poderia estar na terça, não é? Eu não esperaria isso de você. Ele fez uma pausa, como se estivesse pensando e acrescentou. Seu filho da mãe. Peraí que a página está grudada. Ralph não tinha intenção de dizer para Terry que discutira brevemente aquele assunto com Samuels. A cidade era pequena, eles não queriam começar a fazer perguntas que pudessem chegar a Maitland. Então foi um dos raros casos em que não precisamos verificar. O detetive abriu a porta. Venha. Vamos fichar você e tirar as suas impressões digitais e a foto antes que o advogado chegue a... Terry! Em vez de seguir o conselho de Ralph, Mercy Maitland seguiu o carro da polícia desde o campo de beisebol no Toyota. Jamie Mattingly, uma vizinha, tinha falado com Mercy e levado Sarah e Grace para a casa dela. As duas garotas estavam chorando, Jamie também. Terry, o que você está fazendo aqui? O que eu devo fazer? Ele se soltou por um momento de Yates, porque o estava segurando pelo braço. Ligue para Howie. Foi a única coisa que o treinador teve tempo de dizer. Hamid abriu a porta com os dizeres somente funcionários da polícia. E Yates empurrou Terry para dentro sem nenhuma gentileza, com uma das mãos na lombar dele. Ralph ficou para trás por um segundo, segurando a porta. Vá para casa, Mercy, disse ele. Vá antes que o pessoal da imprensa chegue lá. E quase acrescentou. Sinto muito por tudo isso. Mas não falou nada. Porque não sentia. Betsy Rings e a polícia estadual a estavam esperando, mas ainda era a melhor coisa que ela podia fazer. A única, na verdade. E talvez ela devesse a Mercy. E talvez ele devesse a Mercy. Pelas garotas, com certeza, elas eram as verdadeiras inocentes naquela história. Mas também... O procedimento está errado. Eu não esperaria isso de você. Não havia motivo para Ralph sentir culpa, reprovação de um homem que estuprara e assassinaram uma criança. Mas por um momento, ele sentiu mesmo assim. Então pensou nas fotos da cena do crime, imagens tão feias que quase dava vontade de desejar ser cego. Ele pensou no galho saindo do reto do garotinho, pensou em uma marca de sangue na madeira lisa, lisa porque a mão que deixou a marca tinha enfiado o galho com tanta força que a casca fora arrancada. Ai meu Deus, que horror! Bill Samuels fez 2 comentários simples. Ralph concordou e o juiz Carter também, que foi quem Samuels procurou para pedir vários mandados. Primeiro, já estava tudo certo. Não fazia sentido esperar. Se eles já tinham tudo que precisavam. Segundo, se dessem tempo a Terry, o sujeito poderia fugir e teriam que encontrá-lo antes que ele achasse outro Frank Peterson para estuprar e matar. Depoimento do Sr. Healy Franklin, 13 de julho, às 7h45. Interrogado pelo detetive Ralph Anderson. Esse é o outro cara que estava lá no bar. Vou mostrar 6 fotografias de 6 homens diferentes, Sr. Franklin, e gostaria que você mostrasse aquele que viu atrás do Shores Pub na noite de 10 de julho. Leve o tempo que precisar.
Não preciso, é aquele ali, o número 2. É o treinador T. Não consigo acreditar, ele treinou meu filho na liga infantil. Treinou o meu também. Obrigada, Sr. Franklin. A injeção letal é boa demais para ele. Deveriam pendurar o cara com uma corda no pescoço, bem devagar. Nossa, o Franklin tava puto. Capítulo 11... capítulo 11, página 39. Esse depoimento foi o capítulo 10, tá? Também na página 39. Mercy entrou no estacionamento do Burger King, Avenida Tinsley, e pegou o celular da bolsa. Suas mãos estavam tremendo e ela o deixou cair no chão. Inclinou-se para pegar o aparelho, bateu a cabeça no volante e começou a chorar de novo. Foi procurando na lista de contatos e encontrou o número de Harry Gold. Não porque o Maitland tinha um motivo para ter um advogado na descagem rápida, mas porque Harry fora treinador de futebol americano com Terry nas 2 últimas temporadas. Ele atendeu no segundo toque. Harry, aqui é Mercy Maitland, a esposa de Terry, falou ela. Como se eles não jantassem juntos todo mês desde 2016. Mercy, você está chorando? O que aconteceu? Era uma coisa tão grande que ela não conseguia dizer na primeira tentativa. Mercy, ainda está aí? Você sofreu algum acidente ou algo assim? Estou aqui. Não fui eu, foi Terry. Prenderam Terry. Ralph Anderson prendeu Terry pelo assassinato daquele garoto. Foi o que disseram, pelo assassinato do garoto Peterson. O quê? Você tá de sacanagem. Ele nem estava na cidade, disse Mary chorando. Ela se ouviu chorando, achou que parecia uma adolescente tendo um ataque de birra, mas não conseguia parar. Prenderam ele e disseram que a polícia estava esperando na minha casa. Onde estão Sarah e Grace? Deixei as duas com Jamie Mattingly, da rua do lado. Elas vão ficar bem por enquanto. Embora depois de verem o pai ser preso e levado algemado, como poderiam ficar bem? Mercy massageou a testa e se perguntou se o volante deixou uma marca. E depois se perguntou por que se importava. Porque já podia ter gente da imprensa esperando na casa? Porque se houvesse, podiam ver a marca e achar que Terry tinha batido nela. Meu Deus. Harry, pode me ajudar? Pode nos ajudar? Claro que sim. Levaram Terry para a delegacia? Levaram, algemado. Tudo bem, eu estou indo para lá. Vá para casa, Mercy. Veja o que a polícia quer. Se tiverem um mandato de busca, e deve ser por isso que estão lá. Não consigo pensar em outro motivo. Leia, veja o que querem, deixa que entrem, mas não diga nada, entendeu? Não diga nada. Sim. O garoto Peterson foi morto na última terça, acho. Espere. Houve um murmúrio no fundo, primeiro a voz de Harry, depois de uma mulher, provavelmente a esposa dele, Elaine. Harry voltou ao telefone. Sim, foi na terça. Onde Terry estava na terça? Em Cap City. Ele foi... Não importa agora. Pode ser que a polícia pergunte sobre isso. Pode ser que pergunte todo tipo de coisa. Diga que não vai falar nada por recomendação do seu advogado, entendeu? Entendi. Não deixe que convençam, intimidem ou enganem você. Eles são bons nessas coisas. Tudo bem, pode deixar. Onde você está agora? Ela sabia, tinha visto a placa, mas teve que olhar de novo para ter certeza. No Burger King, aquele da Tinsley. Parei aqui para ligar para você. Você está bem para dirigir? Ela quase contou que tinha batido a cabeça, mas acabou não falando nada. Estou. Respire fundo, 3 vezes e vá para casa. Fique dentro do limite da velocidade o tempo todo, sinalize cada vez que for entrar em uma rua. Terry tem computador? Tem, no escritório dele. E também tem um iPad, que não usava muito. E nós dois temos laptops. As garotas têm iPads mini e celulares, é claro, todos temos celulares. Reese acabou de ganhar um de aniversário 3 meses atrás. Vão dar a você uma lista de coisas que pretendem levar. Eles podem fazer isso? Ela não estava mais chorando, mas estava quase. Pegar as nossas coisas? Não estamos na Rússia ou na Coreia do Norte. Eles podem pegar o que o mandato disser que podem, mas quero que você faça uma lista. Os celulares das meninas estão com elas? Você está brincando? Os aparelhos estão praticamente grudados na mão delas. Tudo bem, a polícia pode querer levar o seu, não dê permissão. E se pegarem mesmo assim, aquilo importava de verdade?
Não vão pegar. Se você não for acusada de nada, não podem fazer isso. Vá agora. Entrarei com você assim que puder e vamos resolver isso, prometo. Obrigada, Howie. Ela começou a chorar de novo. Muito obrigada. Tudo bem. E lembre do limite de velocidade, paradas totais, sinalização, entendeu? Entendi. Estou indo para a delegacia agora. E desligou. Foi ele que disse. Mercy engrenou o carro, mas desengrenou. Respirou fundo 2 vezes, 3. Isso é um pesadelo, mas pelo menos vai ser curto. Ela estava em Cap City. Vão ver isso e soltarei. Ele estava em Cap City, né? Então meio que ela afirma que ele não estava na cidade quando esse crime aconteceu. Depois, disse ela para o carro. Parecia tão vazio sem as meninas rindo e brigando nos bancos de trás. Vamos processar todos eles. Falou que ia processar toda a polícia. Isso a fez espertigar a coluna e pôr o mundo em foco de novo. Ela dirigiu até a travessa Barnum, mantendo-se dentro do limite de velocidade e parando por completo sempre que havia uma placa de pare. Capítulo 12, página 42. Depoimento do Sr. George Czerny, 13 de julho, 8h15. Interrogado pelo policial Ronald Wilberforce. Aqui a gente já tem um outro policial. Obrigada por vir aqui, Sr. Czerny. A pronúncia é Czerny. Czerny, tá. Aprendi, então. O C é mudo. Então é Czerny. Então não tem um C, não é Czerny, é só Czerny. Tá bom, aprendi a falar o nome dele. É George Czerny. Obrigado. Vou me lembrar disso. Eu também. O detetive Ralph Anderson também vai querer falar com você, mas agora ele está ocupado com outro interrogatório e me pediu para pegar os fatos básicos enquanto ainda estão frescos na sua mente. Você vai mandar rebocar aquele carro? O Subaru? É melhor prender ele logo, para que ninguém possa contaminar as provas. Tem muitas provas lá, tenho certeza. Está sendo providenciado enquanto conversamos, senhor. Soube que foi pescar hoje de manhã? Bom, o plano era esse, mas no fim das contas nem cheguei a molhar a linha da pesca. Saí logo depois que o sol nasceu e fui para o que chamam de Ponte de Ferro. Sabe onde é? Na entrada da Old Forge? Sim, senhor. É um ótimo lugar para pescar bagre. Muitas pessoas não gostam de bagre porque é um peixe feio, sem mencionar que mordem às vezes, quando você está tentando tirar um ao dente. Mas a minha esposa frita com sal e suco de limão, e fica uma delícia. O limão é o segredo, sabe? E a frigideira tem que ser de ferro, o que a minha mãe chamava de aranha. Você estacionou no final da ponte? Foi, mas fora da estrada. Tem um embarcadouro velho lá. Há alguns anos, alguém comprou o terreno e instalou uma cerca de arame com placas de propriedade particular. Mas ainda não construíram nada lá. Aqueles poucos hectares ficaram enchendo de mata, e o embarcador está meio submerso. Sempre para a picape na entradinha que desce até a cerca de arame. Foi o que fiz hoje de manhã. O que eu vi? A cerca foi derrubada e tinha um carrinho verde estacionado à beirada do embarcador, submerso. Tão perto da água que os pneus de frente entraram com lama até a metade. Fui até lá porque achei que algum cara devia ter saído do bar de strip bêbado como um gambá na noite anterior e acabou indo para lá fora da estrada. Achei que ele podia estar dentro de um veículo desmaiado. Quando você diz bar de strip, está falando do Gentleman, Please, no limite da cidade? É, isso. Os homens vão para lá, enxacaram, enfiam notas de 1 e de 5 na calcinha das garotas até estarem sem grana e voltam bêbados para casa. No entanto, a atração desse tipo de lugar. Não entendo a atração desse tipo de lugar. Então você desceu e olhou o carro. Era um Subaru verde. Não tinha ninguém dentro, mas tinham roupas sujas de sangue no banco do passageiro. E pensei na mesma hora no garotinho que foi assassinado, porque o jornal na TV disse que a polícia estava procurando por um Subaru verde em ligação com o crime. Viu mais alguma coisa? Tênis no chão na frente ao banco do passageiro. Também estavam sujos de sangue. Você tocou em alguma dessas coisas? Tentou abrir a porta?
Caramba, não. Minha esposa e eu nunca perdíamos um episódio de CSI quando passava. O que você fez? Liguei para o 911. Capítulo 13, página 44. Terry Maitland estava em uma sala de interrogatório esperando as algemas. As algemas tinham sido retiradas para o advogado não criar caso quando chegasse, o que seria logo. Ralph Anderson estava em posição de descanso, as mãos unidas nas costas, observando o antigo treinador do seu filho pelo espelho de um lado só. Ele mandava Yates e Hamish saírem. Falava com Betsy Riggs, que disse que a senhora Maitland ainda não havia chegado em casa. Agora que a prisão fora feita e o seu sangue esfriara um pouco, Ralph voltou a sentir uma inquietação pela velocidade com que aquilo estava progredindo. Não era surpreendente Terry estar alegando ter um álibi, e sem dúvida seria provado que era mentira, mas... Ei, Ralph! Bill Seymour se aproximou rápido, amarrando o nó da gravata enquanto andava. O cabelo dele era preto, como graxa, e bem curto, mas tinha um redemoinho atrás, o que fazia parecer ainda mais jovem. Ralph sabia que Samuels havia sido promotor em uns 6 casos de homicídio, em primeiro grau, e fora bem sucedido em todos com dois assassinos condenados. Ele os chamava de seus garotos. Agora no corredor da morte de McLeister. Isso era ótimo, não havia nada de errado em ter um menino prodígio na equipe, mas hoje o promotor público do condado de Flint mais parecia o alfafá de Os Batutinhas. Não assisti, não sei quem é. Oi, Bill. Lá está ele, disse Samuels olhando para Terry, mas não gosto de vê-lo com a camisa do jogo e o boné do Dragons. Vou ficar mais feliz quando ele estiver de uniforme, mas ainda quando estiver em uma cela e 6 metros da cadeira de execução. Ralph não falou nada, estava pensando em Mercy, na extremidade do estacionamento da delegacia, parecendo uma criança perdida, retorcendo as mãos e olhando para Ralph como se ele fosse um estranho, ou o bicho-papão, só que o bicho-papão ali era o marido dela. Como se lendo seus pensamentos, Summers perguntou. Não parece um monstro? Parece? Eles quase nunca aparecem. Samuels enfiou a mão no bolso do paletó e tirou várias folhas de papel dobradas. Uma era a cópia das impressões digitais de Terry Maitland, que vieram no arquivo de Flint City High School. Todos os novos professores precisavam registrar as digitais antes de entrar na sala de aula. As 2 outras folhas de papel tinham um cabeçalho que dizia Criminalística Estadual. Samuels a levava e sacudiu. Os melhores e os mais recentes relatórios. Do Subaru? O pessoal da estadual tirou mais de 70 digitais e 57 são de Maitland. Então aquele carro verde, né, que é esse tal de Subaru, tava com as digitais do Terry. De acordo com o técnico que fez a comparação, as outras são bem menores, provavelmente da mulher de Cap City que fez o boletim de ocorrência do carro roubado 2 semanas atrás. Barbara Neary é o nome dela. As delas são bem antigas, o que exclui como participante do assassinato de Peterson. Nossa, eu não sabia que digital... Meio que dava para ver quanto tempo aquela digital tava lá, sabe? Ou então pelo menos saber, nossa, essa digital aqui tá nessa mesa há muito tempo atrás, essa aqui já tá mais recente. Certo, mas ainda precisamos de DNA. Ele se recusou a permitir coleta. Diferentemente das digitais, a coleta de DNA faz parte interna a coleta de DNA na parte interna da bochecha era considerada invasiva naquele estado. Você sabe muito bem que não precisamos. Betsy Riggs e a Polícia Estadual vão pegar a lâmina de barbear dele, a escova de dente e qualquer cabelo que encontrarem num travesseiro. Não é bom bastante até o que termos bater com as amostras que tiramos aqui. Você sabe disso. Samuels olhou para ele com a cabeça inclinada. Agora não parecia o que o alfafa de Os Bonitinhos, mas um roedor bastante inteligente. Ou talvez um corvo de olho em uma coisa brilhante. Você está tendo dúvidas? Por favor, não me diga isso. Ainda mais porque você estava tão entusiasmado para entrar em ação quanto hoje de manhã. Naquele momento, eu tinha Derek na cabeça, pensou Ralph. Isso foi antes de Terry me olhar nos olhos, como se tivesse direito a isso.
e antes de me chamar de filho da mãe, o que não devia ter me afetado, mas me afetou. Não estou tendo dúvidas. É só que agir tão depressa me deixa nervoso. Estou tão acostumado a construir um caso. Eu nem tinha mandado de prisão. Se você visse um adolescente tirando crack da mochila na praça da cidade, precisaria de um mandato? Claro que não, mas isso é diferente. Não muito, na verdade. No entanto, eu tenho um mandado que foi executado pelo juiz Carter antes de você fazer a prisão. Deve estar no seu fax agora mesmo. Então, vamos entrar e discutir a questão? Os olhos de Samuel estavam brilhando mais do que nunca. Acho que ele não vai falar com a gente. Não, é provável que não. Samuel sorriu e naquele sorriso, Ralph viu o homem que tinha colocado 2 assassinos no corredor da morte. E ele não tinha dúvida de que colocaria o antigo treinador da Liga Infantil, de Derek Anderson, no mesmo lugar. O homem seria apenas mais um dos garotos de Bill. Mas nós podemos falar com ele, não? Podemos mostrar que as paredes estão fechadas e que logo ele vai virar geleia de morango no meio delas. Depoimento da senhora Isbelta Rainwater, 13 de julho, 11h40, interrogado pelo detetive Ralph Anderson. Capítulo 14, página 46. Rainwater disse: Pode admitir, detetive, eu sou a esbelta, menos esbelta que você já viu. Do nada meteu essa. Seu tamanho não está em questão aqui, senhora Rainwater. Estamos aqui para discutir... Está sim. Você é que não sabe. O meu tamanho foi o motivo para eu estar lá. Quase sempre tem uns 10, talvez 12 táxis esperando em volta daquele palácio das calcinhas. Perto que, mano... Tá, vamos de novo. Quase sempre tem umas 10, talvez 12 táxis esperando em volta daquele palácio das calcinhas, perto das 11 da noite. E eu sou a única mulher. Por quê? Porque nenhum dos clientes tenta andar em cima de mim, por mais bêbado que estejam. Eu poderia ter jogado futebol americano na escola se deixassem mulheres entrarem no time. Metade daqueles caras nem percebe que eu sou mulher quando entram no meu táxi. E muitos continuam sem saber quando saem. E eu nem ligo pra isso. Só achei que poderia querer saber o que eu estava fazendo lá. Tudo bem, obrigada, disse o detetive. Aí ela continuou. Mas isso não foi às 11, foi por volta das 8h30. Na noite de terça, 10 de julho, disse o Anderson. Aí ela completou. Isso mesmo. As noites de semana são lentas em toda a cidade, desde que a petroquímica meio que secou. Muitos motoristas ficam na garagem falando merda, jogando pôquer e contando histórias de putaria, mas nada disso presta pra mim. Então prefiro ir para Flint Hotel, ou para Holiday Inn, ou para o Doubletree. Ou vou a Gentleman Please. Tem um ponto de táxi lá, sabe? Para aqueles que não beberam o suficiente a ponto de achar que podem voltar dirigindo para casa. E se chegou lá cedo, costumo ser a primeira da fila. Segunda ou terceira no máximo. Fico sentada lá, lendo o meu Kindle. Nossa, Kindle! Enquanto espero uma viagem. É difícil ler um livro normal quando escurece, mas o Kindle é ótimo. Uma invenção do caralho. Com o perdão do palavreado. Se puder me contar... Estou contando, mas tenho o meu jeito de contar. Sou assim desde que usava fralda. Então fique quieto. Nossa, mandou o cara ficar quieto. Eu sei o que você quer e vou lhe dar. Aqui e no tribunal. Quando mandaram o filho da puta do assassino de crianças para o inferno, vou vestir a minha calça de couro e o meu colar de penas e dançar até cair. Entendido? Entendido? Naquela noite, como estava cedo, o meu táxi era o único no ponto. Eu não vi ele entrar, tenho uma teoria sobre isso, e aposto $5 de que estou certa. Acho que ele não foi ver as xoxotas dançarinas. Acho que ele apareceu antes de eu chegar, talvez só um pouco antes, e entrou para chamar um táxi. Você ganharia essa aposta, senhora Hayward. Seu atendente... Client Elixir estava atendendo na noite de terça-feira.
Correto. O senhor Linkster falou para a pessoa que ligou dar uma olhada no ponto de táxi no estacionamento, porque logo havia um táxi lá. Se já não houvesse. Essa ligação aconteceu às 8h40. Acho que foi por aí. Ele saiu e foi até o meu táxi. Pode me dizer o que ele estava vestindo? Calça jeans e uma camisa bonita de botão. A calça jeans estava surrada, mas limpa. É difícil dizer com aquela iluminação do estacionamento, mas acho que a camisa era amarela. Ah, e o cinto dele tinha uma fivela bonita, de cabeça de cavalo. Coisa de rodeio. Até ele se inclinar, achei que era só mais um funcionário de petroquímica, que conseguiu manter o emprego quando o preço do óleo cru disparou. Ou talvez um operário da construção, mas vi que era Terry Maitland. Ele trocou de roupa. Né? Que ele tava de calça caqui e camisa branca, e agora tá de camisa amarela e calça jeans. Você tem certeza disso? Juro por Deus, as luzes do estacionamento são fortes como a luz do dia. Fazem isso para desencorajar furtos, brigas e tráficos de drogas, porque a clientela é formada exclusivamente por cavalheiros, você sabe. Além disso, treino basquete da Liga Prairie da ACM. Os times são mistos, mas a maioria dos jogadores são garotos. Maitland ia até lá, não todos os sábados, mas muitos, e ficava sentado lá na arquibancada com os pais vendo a molecada jogar. Ele me falou que ia procurar talentos para o beisebol na liga da cidade. Dizia que dava para perceber um garoto com talento defensivo natural, só de ver ele fazendo cestas. E, como uma idiota, eu acreditei nele. Ele devia estar sentado ali tentando decidir qual queria encurralar, avaliando os meninos como os homens avaliam as mulheres em um bar. Filho da puta, pervertido do caralho, procurando o talento do meu cu indígena. Oxi, ela era indígena? Quando ele foi até o seu táxi, você disse que o reconheceu? Ah, sim. Descrição pode ser o seu sobrenome de outra pessoa, mas não o meu. Eu disse, oi Terry, sua esposa sabe onde você esteve hoje? E ele respondeu, precisei resolver uma coisa. E eu falei, essas coisas envolviam uma garota rebolando no seu colo? E ele disse, você devia ligar para a central e avisar o atendente que o meu problema foi resolvido. E eu falei, vou fazer isso, nós vamos para casa, treinador T? Ele respondeu, não senhora, me leve até Dubrou, para a estação de trem. E eu disse, vai ser uma viagem de $40. E ele falou, se chegarmos lá a tempo de pegar o trem para Dallas, dou 20 de gorjeta. E eu disse, pode entrar e botar o cinto, treinador, que já estamos indo. Nossa, eu adorei ela. E você levou ele até a estação de Amtrak de Dubrou? Levei. Cheguei lá a tempo de ele pegar o trem noturno para Dallas-Fort Worth. Você conversou com ele no caminho? Perguntou por que você... perguntou por que você parece do tipo que gosta de conversar. Ah, eu gosto, mas língua não para, né? É que nem uma esteira de um caixa de supermercado em dia de pagamento. Pode perguntar a qualquer um. Eu comecei falando do torneio da Liga da Cidade, se eles iam ganhar do Bears, e ele respondeu, espero boas coisas. É como a resposta de daquelas bolas 8 mágicas, né? Aposto que ele estava pensando no que tinha feito e estava preparando uma fuga rápida. Esse tipo de coisa deve prejudicar a capacidade de ter conversas triviais. Minha pergunta para você, detetive, é... por que ele voltou para a FC? Por que não fugiu por todo o Texas até o México? O que mais ele disse? Não muito. Falou que ia tentar tirar um cochilo, fechou os olhos, mas acho que estava fingindo. Acho que devia estar me espiando. Talvez pensando em tentar alguma coisa. Eu bem que queria que ele tivesse tentado. E queria saber na hora o que sei agora sobre o que ele fez. Teria arrancado ele do meu táxi e cortado fora o material dele. Não estou mentindo. Certíssima. E quando chegaram à estação Amtrak? Parei no embarque e ele jogou 3 notas de 20 no banco da frente. Comecei a dizer que era para ele mandar lembranças para a esposa, mas o homem já estava longe. Ele foi ao gentleman para trocar de roupa no banheiro masculino? Porque tinha sangue nela? Vou colocar 6 fotografias de 6 homens diferentes na sua frente, senhora Rainwater. Todas são parecidas. Eu leve o tempo que nem precisa. É este aqui, é Maitland.
Vá prender ele. E espero que ele resista. Vai economizar uma graninha nos impostos. Capítulo 15, página 50. Quando Mercy Gibson estava no ginásio, esse era o nome na época em que estudava, ela às vezes tinha um pesadelo em que chegava na sala de aula nua e todo mundo ria. A burra de Mercy Gibson se esqueceu de se vestir de manhã. Olhem, dá pra ver tudo. Quando chegou ao ensino médio, esse sonho gerado pela ansiedade foi substituído por um mais sofisticado, em que ela ia para a aula vestida, mas percebia que fazia a prova mais importante da vida e esquecera de estudar. Quando saiu da rua Barnum e entrou na Travessa Barnum, o horror e a impotência daqueles sonhos voltaram, e dessa vez não havia o alívio doce e um murmúrio de graças a Deus quando acordasse. Na entrada da casa havia um carro da polícia que podia ser gêmeo do que levou Terry à delegacia. Estacionado atrás dele estava uma picape sem janelas com escrito Unidade Criminal Móvel da Polícia Estadual, em grandes letras azuis. Nas extremidades havia 2 viaturas pretas com as luzes piscando na escuridão crescente do dia, 4 policiais enormes com chapéu marrom, estilo policial montado, que faziam com que parecessem ter mais 2 metros de altura. Estavam parados na calçada, as pernas abertas, como se as bolas fossem grandes demais para conseguirem fechar as pernas, pensou a Mercy. Essas coisas eram bem ruins, mas não eram as piores. As piores eram os vizinhos nos gramados olhando. Eles sabiam porque a presença dos policiais tinham se materializado de repente na frente da linda casa dos Maitlands. A mulher estava com... A mulher achava que a maioria já sabia. Era a maldição dos celulares. E que esses contariam aos que não sabiam. Um dos policiais foi por meio da rua e levantou a mão. Ela parou e abriu a janela. Você é a Macy Maitland, senhora? Sou. Não consigo entrar na garagem com esse veículo na frente. Estacione ali no meio-fio, disse ele, apontando para trás de uma viatura. Mercy sentiu vontade de se jogar para fora da janela aberta, chegar perto da cara dele e gritar: é a minha entrada, é a minha garagem. Tirem as suas coisas do meu caminho. Em vez disso, ela estacionou o carro e saiu. Precisava fazer xixi com urgência. Devia estar precisando desde que Terry foi algemado, mas só percebeu agora. Um dos outros policiais estavam falando no rádio no ombro e do canto de casa, com um walkie-talkie. Na mão veio que o... falei tudo errado. Um dos outros policiais estava falando no rádio do ombro e do canto da casa, com um walkie-talkie na mão. Veio o toque final do surrealismo daquele dia maligno. Uma mulher grávida enorme com um vestido florido sem mangas. Ela atravessou o gramado dos Maitlands com aquela caminhada peculiar de pato, quase sacudejante, que todas as mulheres parecem ter quando chegam ao final do 3º trimestre. A mulher não sorriu ao se aproximar de Mercy. Uma indefinição plastificada estava pendurada no pescoço dela. Preso no vestido, em cima de um seio enorme e tão descolocado quanto um biscoito de cachorro em um prato de comunhão, estava um distintivo da policial Flintsey. Senhora Maitland, sou a detetive Betsy Rings. Ela esticou a mão, Mercy não a apertou, e apesar de Rory já ter lhe avisado, ela perguntou: o que vocês querem? Betsy Rings olhou para cima do ombro da Mercy. Um dos policiais estaduais estavam ali. Aparentemente era o chefe do quarteto, porque tinha listras nas mangas da camisa. Ele segurava uma folha de papel. Senhora Maitland, sou a tenente Ionel Salvo. Temos um mandado para revistar a casa e levar qualquer objeto que pareça que pertence ao seu marido, Terence John Maitland. Ela pegou o papel, mandado de busca. Estava impresso no alto em letras góticas. Em seguida havia um monte de blá 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 jurídico, assinado embaixo com um nome que ela leu errado de primeira, como Juiz Crater. Ele não desapareceu muito tempo atrás? Pensou ela, e piscou para afastar as águas dos olhos. Talvez o suor, talvez lágrimas, e viu que o nome era Carter, e não Crater, como o do famoso caso do juiz desaparecido em 1939. O documento tinha a data de hoje e foi assinado menos de 6 horas antes.
Ela virou a folha de papel e franziu a testa. Não tem nada listado aqui. Isso quer dizer que podem levar até as cuecas dele se quiserem? Betsy Rings, que sabia que os policiais levariam qualquer roupa de baixo, fosse masculina ou feminina, que estivesse no cesto de roupa suja da família, disse. Isso fica ao critério da senhora... Isso fica a nosso critério, senhora Maitland. A seu critério? A seu critério? Onde estamos? Na Alemanha nazista? Betsy Rings disse. Essa é a investigação do assassinato mais hediondo que aconteceu neste estado durante os meus 20 anos na polícia, e vamos levar o que precisarmos levar. Tivemos a cortesia de esperar até você chegar em casa. Ao inferno com a sua cortesia. Se eu tivesse demorado mais, o que teriam feito? Arrombado a porta? Betsy Rings parecia pouca vontade. E não era por causa da pergunta, pensou Mercy, mas por causa do passageiro que a mulher estava carregando naquela noite quente de julho. Ela devia estar sentada em casa com o ar-condicionado ligado e os pés para o alto. Mercy não se importava, o coração dela estava disparado, a bexiga latejava e os olhos se enchiam de lágrimas. Esse teria sido o último recurso, disse a policial com as merdas das listras na manga. Mas estaríamos no nosso direito legal conforme definido pelo mandado que acabei de lhe mostrar. Deixe a gente entrar, senhora Maitland, disse Betsy Rings. Quanto mais cedo começarmos, mais cedo vamos sair. Ei, Lute, disse um dos policiais. Lá vem os abutres. Mercy se virou. Na esquina, essa van de televisão apareceu, com a antena ainda dobrada no teto. Atrás havia um utilitário com KYO no capô, com grandes letras brancas. Atrás dele, quase beijando para o choque do veículo da KYO, vinha um terceiro veículo de outro canal. Entre conosco, disse Betsy Rings, quase persuasiva. Você não vai querer estar na calçada quando eles chegarem. Mercy cedeu, achando que seria a primeira rendição de muitas. A privacidade, a dignidade, a sensação de segurança dos filhos e o marido. Ela seria obrigada a entregar Terry? Claro que não. A acusação contra ele era insana. Seria como acusá-lo de ter sequestrado o bebê de Lindbergh. Tudo bem, mas não vou falar nada, então nem tente. E não tenho que entregar o meu celular, meu advogado falou. Ok, Betsy Rings a segurou pelo braço quando, considerando o tamanho dela, Mercy era quem devia estar segurando dela para cuidar para que a detetive não tropeçasse e caísse sobre a barriga enorme. O Chevy Tacoma da KYO, na verdade se pronuncia, tá aqui. Então, o Chevy Tacoma da KYO, como chamavam a si mesmo, parou no meio da rua, e uma das correspondentes, a loura bonita, saiu tão rápido que a saia dela quase subiu até a cintura. Os policiais não deixaram de reparar naquilo. Senhora Maitland, só umas perguntas. Mercy não conseguia se lembrar de ter pegado a bolsa ao sair do carro, mas estava pendurado no seu ombro. E ela tirou a chave da casa de um bolso lateral sem dificuldade. O problema veio quando tentou enfiar na fechadura. A mão dela tremia demais. Betsy Rings não pegou a chave, mas fechou a mão sobre a da Mercy para firmá-la, e a chave enfim entrou. De trás dela, ouviu. É verdade que o seu marido foi preso pelo assassinato de Frank Peterson, senhora Maitland? Afaste-se, avisou um dos policiais. Nem um passo além da calçada. Senhora Maitland. Eles entraram. Isso foi bom. Mesmo com a detetive grávida ao seu lado, mas a casa estava diferente, e Mercy sabia que nunca mais seria igual. Pensou na mulher que tinha saído dali com as filhas, toda rindo, empolgada, e era como pensar em uma mulher que você já tinha amado, mas que havia morrido. As pernas dela cederam, e Mercy caiu no banco do hall, onde as garotas se sentavam para calçar as botas do inverno, onde Terry às vezes se sentava, como fizeram naquele dia mesmo, para repassar a escalação antes de ir para o campo. Betsy Rings se acomodou ao lado dela com um grunhinho de alívio, o quadril direito volumoso batendo na bunda, menos a cochoada de Mercy. O policial com as listras na manga, Sábulo, e mais dois outros passaram sem nem olhar para elas. Calçando luvas azuis grossas de plástico, eles já estavam com sapatilhas também azuis sobre os sapatos, mas se supôs que o quarto
que o quarto agente estava controlando a multidão lá fora, controlando a multidão na frente da casa deles, na pacata travessa Burnham. Preciso fazer xixi, disse ela para Betsy Rings. Eu também, respondeu a Betsy Rings. Tenente Sabo, uma palavrinha. O cara com a merda das listras na manga voltou até o banco. Os outros dois continuaram na cozinha, onde a coisa mais horrível que encontrariam era metade de um bolo de chocolate na geladeira. Para Mercy Rings, perguntou: Vocês têm banheiros aqui embaixo? Sim, depois da despesa. Terry mesmo construiu o banheiro ano passado. Aham. Tenente, as moças precisam fazer xixi, então é lá que você vai começar, e seja mais rápido que puder. E para Mercy, seu marido tem um escritório? Não exatamente, ele usava um canto na sala de jantar. Obrigada, esse vai ser a segunda parte, tenente. A detetive se virou para Mercy. Se importa de eu fazer uma perguntinha enquanto esperamos? Sim. Rings não deu atenção a isso. Você reparou em algo estranho no comportamento do seu marido nas últimas semanas? Mercy deu uma gargalhada sem humor. Você quer saber se ele estava se preparando para cometer um assassinato? Andando por aí, esfregando as mãos, talvez babando e resmungando sozinho? A gravidez afetou seu cérebro, detetive? Vou tomar como um não. Agora, por favor, pare de me encher o saco. Betsy Rings se encostou e cruzou as mãos sobre a barriga, deixando Mercy com a bexiga latejante e a lembrança de algo que Gavin Fricke dissera na semana anterior após o treino. Por onde anda a cabeça de Terry ultimamente? Durante parte do tempo, o treinador parece estar em outro lugar. Ele está gripado ou algo assim? Então quer dizer que ele estava assim agindo estranho e algumas pessoas estavam percebendo isso. Senhora Maitland? O quê? Você está com cara de que pensou em alguma coisa. Pensei sim. Estava pensando que ficar sentada com você nesse buraco é muito desconfortável. É como sentar ao lado de um forno que sabe respirar. Cara, como assim? Ela tá assim, xingando a detetive grávida. As bochechas já vermelhas de Betsy Rings ficaram ainda mais vermelhas. Por um lado, Mercy ficou horrorizada com o que tinha acabado de dizer, com a crueldade das palavras. Por outro, estava feliz da vida de ter dado um golpe que parecia ter sido certeiro. De qualquer forma, Betsy Rings não fez mais pergunta alguma. No que pareceu um tempo infinito depois, Sabo voltou, segurando um saco plástico transparente com todos os comprimidos do armário de remédio do banheiro de baixo. Remédios sem controle. Aos poucos, controlados estavam nos dois banheiros de andar de cima. Remédios sem controle do banheiro de baixo, né? Os poucos remédios controlados, né? Estavam no banheiro do andar de cima. E o tubo de creme para hemorroidas de Terry. Que estranho. Está liberado, disse ele. Você primeiro, disse Betsy Rings. Em outras circunstâncias, Mercy teria deixado a moça grávida ir primeiro, e se segurando mais um pouco, mas não naquela. Ela encarou, fechou a porta e viu que a tampa do tanque atrás do vaso estava torta. Eles xeretaram ali procurando só Deus sabe o quê. Drogas, talvez. Ela urinou com a cabeça abaixada e o rosto nas mãos para não ter que encarar o resto da bagunça. Ela levaria Sarah e Grace de volta para casa naquela noite? Teria que escoltá-las pelo brilho dos holofotes da televisão, que sem dúvida já estariam montadas àquela altura? E se a resposta fosse não, para onde as levaria? Para um hotel? E eles, os abustres, os policiais, tinham tudo. Ainda as encontrariam? Se os policiais e os repórteres encontrariam elas no hotel? Claro que sim. Quando terminou de esvaziar a bexiga, Betsy Rings entrou. Mercy foi para a sala de jantar, pois não queria compartilhar o banco da escada com a policial chamou. A polícia estava remexendo na mesa de Terry, violando a mesa, na verdade, puxando todas as gavetas e empilhando a maior parte do conteúdo no chão. O computador já tinha sido desmontado, os vários componentes receberam adesivos amarelos, como se em preparação para uma liquidação. Mercy pensou,
Uma hora atrás, a coisa mais importante da minha vida era uma vitória do Golden Dragons e a ida para a final. Betsy Ring voltou. Ah, agora eu estou muito melhor, disse ela, se sentando à mesa de jantar. E vou ficar assim por mais uns 15 minutos. Mercy abriu a boca e o que quase saiu foi: espero que o seu bebê morra. Meu Deus. Em vez disso, ela falou: que bom que alguém está se sentindo melhor, mesmo que seja por 15 minutos. Ai, não sei, não gostei muito da atitude da Beth, sabe? Mano, a policial tá fazendo o trabalho dela, né? Eu vou ler só mais um capítulo, que é um depoimento aqui. Capítulo 16, página 56. Depoimento do Sr. Claude Bolton, 13 de julho, às 16h30, interrogado pelo detetive Ralph Anderson. Caramba, Claude, deve ser bom para você estar aqui sem ser o sujeito que está encrencado. Uma novidade. Sabe, até que é mesmo. Pegar carona no banco de frente da viatura, em vez de ir no banco traseiro, 145 km por hora na maior parte do caminho de Cap City, luzes, sirenes, o circo todo. Você está certo, foi legal. Vou fazer pro Anderson uma voz mais grave. O que está fazendo em Cap? Admirando as paisagens, tirei 2 noites de folga. Por que não? Não tem lei contra isso, tem? Soube que você estava admirando as paisagens com Carla Jefferson, conhecida como Pixie Dreamboat, quando está trabalhando. Ou seja, ela é do job. Você tinha mesmo que saber, já que ela veio na viatura comigo. Carla também gostou do passeio. Aliás, disse que foi bem melhor que andar de ônibus. E as paisagens que admirou foram quase todas do quarto 509 de Weston Vista Motel, na viatura 40? Na rodovia 40? Ah, não passamos o tempo todo lá. Fomos ao Bonasa, jantar 2 vezes. A comida lá é boa pra caramba e é barata. Além disso, Carla quis ir no shopping, então passamos um tempo lá. Tem parede de escalada e eu arrasei. Aposto que sim. Você sabia que um garoto tinha sido assassinado aqui em Flint City? Posso ter visto alguma coisa na TV. Escuta, você não acha que eu tive alguma coisa a ver com isso, acha? Não, mas pode ter informações sobre a pessoa que cometeu o assassinato. Como eu? Você trabalha como leão de chácara no Gentleman Place, não é verdade? Sou parte da equipe de segurança, não usamos o termo leão de chácara. O Gentleman Place é um estabelecimento de classe. Não vamos discutir sobre isso. Você estava trabalhando na noite de terça, pelo que eu soube. Só saiu de Flint City na tarde de quarta. Foi Tony Rogers que contou que fui com Carla para Cap City? Foi. Tivemos desconto no motel porque o tio do Tony é o dono. Tony também estava trabalhando na terça. Foi quando pedi para ele ligar para o tio. Somos amigos, Tony e eu. Ficamos na porta das 4 até as 8. Depois no poço, das 8 até meia-noite. O poço fica na frente do palco, onde os cavalheiros se sentam. O Sr. Royce também me disse que, por volta das 8h30, você viu uma pessoa que reconheceu. Ah, o treinador T. Ei, você não acha que foi ele que matou o garoto, acha? Porque o treinador T é certinho. Ele treinou os sobrinhos do Tony no futebol americano e na liga infantil. Fiquei surpresa de ver o cara lá no nosso estabelecimento. Mas não chocado. Você nunca imagina algumas das pessoas que vemos no pulso. Banqueiros, advogados, até alguns homens de uniforme. Mas é como dizem sobre Vegas. O que acontece em Gantz fica no... tenho certeza de que vocês são discretos como padres no confessionário. Pode fazer piada se quiser, mas somos. Se quisermos que os clientes voltem, temos que ser. Além do mais, apenas para deixar registrado, Claude, quando você diz treinador T, está falando de Terry Maitland? Claro. Me diga, como foi que viu ele? Nós não passamos o tempo todo no poço, sabe? Tem mais coisas a fazer do que isso. Na maior parte do tempo, a gente fica ali, circulando, cuidando para nenhum dos caras botarem as mãos nas garotas e apartando brigas antes que elas comecem.
Quando os homens ficam com tesão, eles também podem ficar agressivos. Visto o seu ramo no serviço, você também deve saber disso. Mas o poço não é o único lugar onde a confusão pode começar. É só o lugar mais provável. Então um de nós fica lá o tempo todo, o outro circula. Olha o bar, a pequena alcova onde tem alguns videogames e uma mesa de bilhar que funciona com moedas. Os cubículos de danças particulares e os banheiros masculinos, claro. É onde o tráfico de drogas acontece. E se nós vemos, colocamos um fim naquilo e expulsamos caras. Diz o homem que foi preso por posse com intenção de revenda. Com todo respeito, senhor, isso é crueldade. Estou limpo há 6 anos, vou narcóticos anônimos e tudo. Quer uma amostra de urina? Fico feliz em colaborar. Não será necessário. E dou os parabéns pela sobriedade. Então, você está circulando por volta das 8h30. Isso, eu olhei o bar e segui pelos corredores para dar uma olhada no banheiro masculino. E foi lá que vi o treinador T. Desligando o telefone. Tem 2 telefones públicos lá, mas só um funciona. Ele estava... Cláudio, você ainda está aí? Só estou pensando, lembrando. Ele parece meio estranho, atordoado. Você acha mesmo que ele matou o garoto? Pensei que fosse só por ser a primeira visita dele em um lugar onde as moças cheiravam a roupa. Alguns caras ficam assim, com cara de idiota. Ou talvez ele estivesse doidão. Falei, ei treinador, comanda o time. E ele me olhou com uma cara de quem nunca tinha me visto antes. Apesar de eu ter ido a praticamente todos os jogos de futebol americano infantil em que Steve e Stanley jogaram. E expliquei para ele como fazer uma reversão dupla, que o treinador nunca fazia porque dizia que era complexo demais para crianças pequenas. Se bem que, se eles conseguem aprender divisão por números grandes, podem aprender uma coisa assim, não acha? Tem certeza de que era Terence Maitland? Ah, Deus, tenho. Ele disse que o time estava ótimo e que só tinha dado uma paradinha ali para pedir um táxi. Que nem quando a gente fala que só lê Playboy por causa dos artigos. Quando as nossas esposas encontram a revista no banheiro do lado da privada. Mas discordei. O cliente tem sempre razão no gentleman, desde que não tente meter a mão no peito de ninguém. Falei que podia já ter um ou 2 táxis lá fora. Ele disse que o atendente falou a mesma coisa, mas agradeceu e saiu andando. O que ele estava vestindo? Camisa amarela, calça jeans, a fivela de cinto tinha uma cabeça de cavalo, tênis bacana, eu me lembro porque parecia caro. Você foi o único que viu ele lá? Não, vi uns caras acendendo quando ele saiu. Não sei quem eram, e você talvez tenha dificuldade de encontrá-los, porque muitos homens não querem admitir que gostam de frequentar lugares como Gents. É só um fato da vida. Não fique surpreso por ele ter sido reconhecido, porque Terry é quase famoso por aqui. Ele ganhou um tipo de prêmio alguns anos atrás, vi no jornal. Pode chamar Flint City do que você quiser, mas isso aqui não passa de uma cidadezinha onde todo mundo conhece todo mundo. Nem que seja de vista. E os filhos de qualquer pessoa que possam ter alguma inclinação atlética conhecem o treinador T do beisebol ou do futebol americano. Obrigado, Cláudio, ajudou muito. Me lembrei de outra coisa. Não é nada demais, mas é meio sinistro se foi ele mesmo que matou o garoto. Continue. Foi só uma daquelas coisas que acontecem. Não foi culpa de ninguém. Ele estava saindo para ver se tinha táxi no ponto certo. Levantei a mão e disse, quero agradecer por tudo que você fez pelos sobrinhos do Tony, treinador. Eles são bons meninos, mas são meio indisciplinados. Talvez porque os pais se separaram e tal. Você deu a eles uma coisa para fazer, além de ficarem tocando o terror pela cidade. Acho que eu peguei de surpresa, porque ele chegou um pouco para trás, de repente, antes de apertar minha mão. O sujeito tinha aperto forte e estava vendo esse cortezinho nas costas da minha mão. Foi ele quem fez com o mindinho, quando apertamos as mãos. Já está cicatrizando, não passou de um arranhãozinho, mas me levou de volta aos meus dias de drogas por 1 segundo ou 2. Por quê? Alguns caras, principalmente os Hells Angels e os Devil's Disciples, deixavam a unha do mindinho ficar comprida. Já vi alguns do tamanho da unha daqueles imperadores chineses. Alguns motoqueiros chegaram até a decorar a unha com adesivos, como as mulheres fazem. Eles chamam de unha da coca.
Gente, então, de acordo com os depoimentos, né, o Terry, ele usava drogas, ele é o principal suspeito, ele, após ter feito aquilo, né, com o garoto, né, supostamente, ele foi com a van para um barzinho, estacionou a van nesse bar, pegou um carro, não entendi muito bem essa parte, mas ele pegou um carro, né, acho que era o carro dele, que é um carro verde, e ele foi pegou uma estrada, eu acho, e foi parar em um lugar que era tipo um motel mesmo. Ele estacionou o carro dele numa área assim privada, mas que era só mato. Estacionou o carro dele no mato, foi lá no motel, trocou de roupa aparentemente e pediu um táxi. Ele tava com uma blusa branca, ensanguentada, calça caqui, trocou por uma blusa amarela, tênis caro, uma calça jeans e pegou um táxi. E aí esse cara que encontrou ele lá nesse motel, né, viu que ele tinha unha de gente que cheirava coca. Então, assim, um pouco diferente do cara que é pregado pela Mercy, né, que é a esposa dele, que era um cara da família, que ajudava todo mundo, enfim. Muito estranho aí, mas vamos ver, tô ansiosa aí pra ver a parte que ele vai ser provavelmente interrogado, né, ou que ele vai falar com o advogado dele, enfim. A leitura de hoje é isso, pessoal. A gente parou na página 60. O próximo capítulo vai ser o capítulo 17. Vou estar postando ele amanhã, às 6 horas daqui de Manaus, né? E é isso, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.